Após discretizarmos as equações ou a equação de conservação, nós temos que resolver um sistema de equações lineares. Nós vimos que toda discretização ela gera uma equação linear representando o princípio de conservação de uma determinada grandeza para um certo elemento de volume. Aqui eu representei um sistema de equações 4x4, mas é importante salientar que usualmente nas aplicações nós dividiremos o domínio em um número de elementos de volume muito superior a esse, né? O que costuma gerar equações, ou um sistema de equações, às vezes com 1 milhão de incógnitas, com 1 milhão de equações. Então isso aqui é só a título de exemplo, para permitir uma notação simples e permitir também que exemplifiquemos alguns desses métodos de solução das equações. Lembrando que, invariavelmente, nós utilizaremos métodos iterativos nessas soluções. Aquele sistema que foi apresentado no slide anterior, ele pode ser reescrito na forma de notação matricial, onde temos a matriz dos coeficientes, a matriz dos termos independentes e a matriz das incógnitas. Se for, por exemplo, um problema de transferência de calor, as incógnitas seriam as temperaturas nos pontos nodais. Em uma notação mais compacta, nós escreveríamos dessa forma: matriz dos coeficientes, vezes a matriz das variáveis a serem determinadas, das nossas incógnitas, igual à matriz dos termos independentes. Na realidade, os termos independentes e os termos que são as incógnitas, eles são representados por vetores, e o A é que é a matriz dos coeficientes. Então, mais uma vez, o A é a matriz dos coeficientes, o X das incógnitas, o B dos termos independentes, e o que veremos a seguir é algumas maneiras de resolver esse sistema de equações. Uma das técnicas de solução mais comuns é a de inversão de matrizes. Então, ela passa inicialmente por necessidade de inverter a matriz dos coeficientes e depois fazer o produto dessa matriz pela matriz dos termos independentes. Essa abordagem não é a mais comum utilizada nos programas, nos softwares comerciais de simulação. Uma das razões pelas quais essa forma não é muito usada, principalmente em técnicas ou em aplicações, quando não dispomos de um computador mais rápido com mais memória, é porque ela demanda o armazenamento de uma matriz completa dos coeficientes, e muitas vezes essa matriz ela tem valores nulos quase que em toda a sua totalidade. Então isso cria necessidade de um armazenamento que poderia ser bem menor. Essa técnica de matriz inversa ela não utiliza essa propriedade desse sistema de equações. A razão de termos vários zeros é porque, se, por exemplo, montarmos um sistema que tem 100 equações e 100 incógnitas, se lembrarmos que cada equação representa o princípio de conservação para um elemento de volume, é usual que, num dado elemento de volume, só apareçam as temperaturas dos elementos vizinhos, ou seja, que cada linha da matriz, apesar de ter 100 coeficientes, apenas 3 deles vão ser diferentes de zero. Essa técnica de inversão de matriz normalmente não utiliza essa característica da matriz dos coeficientes. Então, ela costuma demandar um esforço computacional maior, né, em termos de memória e em termos também de velocidade de computação. O software ANSYS CFX ele já utiliza uma técnica bastante otimizada para inversão. É o que o pessoal costuma definir como solver acoplado. Ele, na realidade, ele permite que a gente resolva todas as equações de conservação, quantidade de movimento, global de massas, grandeza de turbulência, temperatura, usando uma matriz bastante grande, resolvendo simultaneamente essas equações através da técnica de inversão. Mas não é normalmente a opção mais usual, especialmente quando somos nós mesmos que estamos desenvolvendo o software. Uma alternativa ao método de inversão de matriz é o método de Gauss-Seidel. Esse método ele é um método iterativo. Nós já vimos, já conceituamos o método iterativo, é sempre aquele em que partimos de um chute inicial para a solução
e vamos gradativamente corrigindo esses chutes até constatar que os valores que vão sendo calculados em iterações sucessivas deixam de variar conforme um critério de convergência que especificamos. Então, ele é um método interessante para sistemas com grande número de equações, né? E é uma alternativa ao método de inversão, demandando menor espaço de memória. Nós vamos seguir uma aplicação desse método para um sistema e desenvolver inicialmente como é que é a metodologia de uso desse método. Então aqui tem o nosso sistema de equações, eu agora já escrevi um sistema com um número de equações maiores, então tem a matriz dos coeficientes, imaginemos que nós tenhamos n equações, o que vai gerar então n ao quadrado de coeficientes, aqui é a matriz dos termos das incógnitas, a matriz dos termos independentes. Esse método de Gauss-Seidel ele é um método iterativo, então ele para funcionar ele tem que satisfazer critério de convergência. Esse critério de convergência, nós veremos ele matematicamente no slide anterior, mas já adiantando, um dos pontos é que a diagonal da matriz ela tem que ser dominante. O que significa isso? Significa que os coeficientes que aparecem na diagonal da matriz, é sempre uma matriz quadrada, esses termos que estão na diagonal, para ser dominantes, o valor absoluto desse coeficiente tem que ser maior que ou igual à soma dos valores dos coeficientes, do valor absoluto dos coeficientes dos demais elementos. Então, por exemplo, para ser dominante, esse termo, o valor absoluto de A11, teria que ser maior que ou igual à soma dos valores absolutos de todos os demais coeficientes da mesma linha. Mesma coisa vai se aplicar a cada um dos outros demais coeficientes que aparecem na diagonal. Então, esse primeiro critério é um dos critérios de convergência, nós vamos ver mais um outro. Esses critérios que nós vamos enunciar, eles são suficientes para garantir que vai convergir. Pode acontecer de não satisfazermos esse critério e ainda assim o método de Gauss-Seidel funcionar. Mas garantindo essa dominância da diagonal, o método vai invariavelmente convergir. Matematicamente, a conceituação de dominância da matriz para todas as linhas, nós temos que satisfazer esse critério. Então, o valor absoluto dos coeficientes que estão na diagonal, eles vão ter os índices repetidos, tem que ser maior que ou igual o somatório dos demais coeficientes na mesma linha, o valor absoluto desses coeficientes. E para pelo menos uma linha, esse valor absoluto ele tem que ser maior do que a soma do valor absoluto dos coeficientes dos demais elementos que estão na linha. Então, para todas elas tem que ser maior que ou igual e para pelo menos uma maior. O interessante é que as equações que geramos através desse princípio de conservação, especialmente no caso de temperatura, elas usualmente satisfazem esse critério, o que garante que esse método é sempre um método viável para a obtenção da solução do sistema de equações lineares que obtemos quando fazemos a discretização da equação diferencial de conservação. Quais são as etapas para desenvolver esse método? A primeira é formular um chute inicial para a solução. Pode ser valores de temperatura da variável dependente uniformes ao longo de todo o domínio. Depois, escrever todas as equações do sistema nessa forma que é apresentada aqui. Nós vamos usar o termo da diagonal, isolar ele do lado esquerdo e passar todos os demais para o lado esquerdo da equação, para o lado direito, desculpa. Então, todas as equações elas vão ser escritas nessa forma. Xi, que é a nossa incógnita, vai ser Bi menos o somatório dos produtos dos A e J vezes os XJ, que nesse momento vão ser os valores, no início vão ser os valores que foram chutados, dividido então pelo coeficiente dessa incógnita. Então, nós vamos reescrever todas as equações nessa forma e aí desencadear o processo iterativo. Nós vamos repetir esse procedimento várias vezes até constatarmos que os valores de x, que são as incógnitas do nosso problema,
não variarem mais, segundo um critério que especificamos, entre uma iteração e outra. Então, aqui de uma forma mais sistemática, primeira etapa, calcular os valores de xi, de 1 até n, né? Esse n é o número de elementos de volume, é o número de volumes de controle, que é igual ao número de equações que temos, usando o chute inicial. Isso aí é a primeira iteração. E aí nós vamos repetir esse procedimento agora, usando os valores que calculamos na iteração anterior. E repetiremos esse procedimento até que os valores de x não variem mais, segundo um critério de convergência que vamos especificar. Os valores de xi, quando esse critério de convergência for satisfeito, representam a solução do sistema. A seguir, nós apresentaremos um exemplo para um sistema 4x4, que fica mais fácil de implementar usando uma planilha eletrônica e mais fácil também de constatar a convergência do método. Então, o exemplo que vamos tratar é de um sistema de equações 4x4, que é esse que está proposto aqui. Esse sistema é um sistema arbitrário, onde os coeficientes foram propostos, os termos independentes também. Não é nenhum sistema particular para um caso de transferência de calor ou de alguma outra grandeza relevante. É só um exemplo com 4 incógnitas, que são os valores de x1, x2, x3 e x4. Nós vamos verificar inicialmente se esse sistema satisfaz aqueles critérios que vimos anteriormente, que garantirão a convergência desse método de Gauss-Seidel. Notação matricial, o sistema pode ser expresso dessa forma: matriz dos coeficientes, incógnitas e os termos independentes. Então, verificando a validade da dominância da diagonal, a gente testa, né? Verificamos todos os termos da diagonal para verificar se o valor absoluto dele é maior que ou igual à soma dos valores absolutos dos demais coeficientes da linha. Então, temos na primeira linha 4 igual a 4, na segunda dá 3 maior que 2, ok na primeira, ok na segunda, na terceira a soma dos coeficientes é 7, o coeficiente da diagonal é 7 também, então satisfaz o critério. Para 4, 4 também é a mesma coisa. Então, todos os critérios aqui de maior que ou igual são satisfeitos. E tínhamos visto que para uma linha tem que ser maior, e essa linha é a segunda. O termo da diagonal tem valor 3 e o somatório do valor absoluto dos coeficientes das demais posições é 2. Então, isso aqui garante que o método de Gauss-Seidel vai convergir. Então, a próxima etapa é isolar os termos da diagonal, transpor todos os demais termos para o lado direito e reescrever o sistema nessa forma que está aqui. Então, x1 foi extraído da primeira equação, x2 da segunda, x3 da terceira, x4 da quarta equação. O chute inicial que foi formulado é todos os valores de x igual a zero. Não é um chute muito criativo, mas é um chute, e nós constataremos através de uma planilha que será construída em sala, que independente do chute inicial, esse método vai sempre convergir. O que vai fazer a diferença é, dependendo do chute, se ele for mais ou menos feliz, nós gastaremos um número maior ou menor de iterações. Então, a primeira iteração é feita usando esses valores de x1, x2, x3 e x4. Então, seriam esses valores. Terminada a primeira iteração, os valores todos que originalmente eram 0 passaram a ser 3, 2, 0 e 3. Usando esses valores agora, nós vamos repetir o procedimento e agora vai ser apresentado um resultado de uma planilha que repete esse procedimento e torna o processo de cálculo mais simples. É interessante observar que nessa planilha nós só precisamos de programar uma iteração. O restante é só copiar e colar, que ele vai sempre usando os resultados da iteração anterior para atualizar os valores das incógnitas. Aqui nós temos uma planilha que foi construída no Excel, né? Temos aqui os valores x1, x2 até x4, os valores do chute inicial e aqui um contador de iteração. Então, como vimos no slide anterior, após a primeira iteração, os valores foram para 3, 2, 0 e 3. Eu programei essa linha, depois copiei e colei. Vocês veem que após 20 iterações, os valores são 1,88, 1,91, 2,12 e 1,89.
No próximo slide, nós vamos ver o restante das iterações até a convergência. Etapa final, agora já reproduzindo a partir da 50ª iteração, nós vemos que os valores vão gradativamente se aproximando de valores, todos eles iguais a 2. A partir da iteração de número 68, não há mais alteração, pelo menos na terceira casa decimal. Se esse for o nosso critério de convergência, nós podemos afirmar que o sistema, que a solução desse sistema equivale a valores de x1 até x4, todos eles iguais a 2. E o interessante, isso nós teremos oportunidade de verificar na planilha, é que chutes mais infelizes demandariam número de iterações maiores, mas todos eles conduziriam a essa mesma solução.